Vamos agora tentar. Isso. Apresentar Pastor Cristiano Arcoverde. Deixa eu ler o currículo dele aqui. Olha, o currículo dele é pastor, professor do Rema, Aleluia. professor da Escola de Ministro. Não, deixa eu ler aqui. No livro tem tudo aqui. Professor da Escola de Ministro, professor de Comunicação Social, Rádio e TV, autor do livro Grandes Gestores e Excelentes Comunicadores. E esse livro aqui, né? Vou ministrar a palavra e agora, né? E tem um terceiro livro também que eu vou deixar para ele falar no final dessa abertura. Ele também é formado em História e pós-graduação em Gestão de Pessoas e ênfase em ambientes de mudança. Pastor Cristiano, seja muito bem-vindo. Para a gente é uma honra, eu e minha família, que nós estamos aqui, né, acompanhando você de longe, parceirão, amigão, desde 2006 que a gente se conhece nesse ministério. E você aí pastoreando uma das grandes igrejas aí no grande campo de Recife, Campo Grande. Isso. Né? Então, dá as boas-vindas aí ao pessoal aqui de Ponta Porã e do Brasil inteiro. Rapaz, que alegria, uma alegria muito grande, meu amigo pastor Lodônio. Muito bom mesmo, viu, estar com vossa senhoria nesse tempo, né? Tão desafiador, né, que a igreja está vivendo. Mas eu estou tão feliz, Lodônio. Estou muito feliz porque eu tenho visto aquilo que eu normalmente há muitos anos eu digo, né, eu tenho declarado mesmo que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Eu tenho visto como Deus ele tem, né, trabalhado, trazido estratégias. Logo no comecinho, né, dessa quarentena, algo saltou dentro de mim, lendo aquelas leituras tremendas lá de crônicas, né, 2 Crônicas 20, por exemplo, quando a gente observa em algumas batalhas, o povo de Deus, os homens de Deus, eles clamavam ao Senhor e a resposta vinha. E quando eu estava meditando sobre isso, uma palavra muito forte veio dentro de mim, que foi que para cada batalha Deus tem uma estratégia. Verdade. Né? Então, Deus tem uma estratégia para cada batalha. E eu sei que para tudo na nossa vida, quando quem está nos assistindo através dessa live, né, certamente pode ter enfrentado algum momento na vida, um momento difícil, e achando assim, eu não sei como é que eu saio dessa. Né? Na minha história, na minha trajetória, né? E hoje eu estou fazendo festa mesmo, eu estou dizendo, porque hoje eu estou completando 26 anos, né, que eu coloquei os pés na igreja para ficar, né? Porque eu frequentava a igreja, eu ia, às vezes ia, não gostava muito, mas, para a glória de Deus, né, eu tomei meu posicionamento mesmo, e dia 21 de abril de 94, eu estava me posicionando, me rendendo para o Senhor, e graças a Deus por isso foi a melhor decisão. E ao longo dessa trajetória, né, alguns momentos da vida nós enfrentamos, e uma pergunta às vezes vem para nós: meu Deus, o que é que eu faço diante dessa situação? Por quê? Porque os problemas, muitas vezes, à medida que nós vamos caminhando na nossa trajetória, eu gosto de dizer assim, que é como subir a montanha, né? A vida cristã é como subir a montanha. Então, cada passo que você vai dando, você vai tendo uma vista maior, né? Porém, a pressão atmosférica é também maior, né? Verdade. Você vai tendo, vai crescendo em determinados níveis, porém, a percepção, né, diante de determinadas situações, determinadas pressões, elas vão acontecendo e a gente precisa crescer em maturidade, né, maturidade cristã. E não se cresce em maturidade só olhando e vendo os outros tendo as suas experiências. A maturidade é uma coisa que até a gente pode aprender com o exemplo de alguns, mas a experiência, né, como a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, né, eu queria abrir essa live fazendo essa leitura de Romanos capítulo 5, porque eu vejo que é muito pertinente para esse momento, né? Como crente, tudo tem que ter Bíblia, aleluia, e pastor aqui, ainda que tem que ter mais, mesmo assim, né? Assim, aleluia. Eu gosto, ó, só para tu ter uma ideiazinha aqui, ó, umas coisinhas que eu gosto aqui, ó, aleluia. Sim. Aí sim, aí sim. Contando aí com a ajuda da minha assistente Isabela,
né, que está dando nosso Sim, a minha suporte tá aqui, aqui, maravilhosa. Né? Pronto, você tem... Isabela, vem Olha cá, aqui. Isabela. Pronto, cadê a sua Vem Isabela? cá, Estou com a Isabela. minha Isabela aqui Olha as também. duas. A Olha aí, Xará. ó. Olha, Ah, tá vendo tudo? Da tchau, Bela. Maravilha, não quis dar tchau, não, tá vendo tudo? Eu queria abrir essa nossa live de hoje, né, compartilhando esse texto de Romanos. É interessante porque eu estava agora mesmo, quem estava me assistindo no YouTube, nós tivemos o culto de oração se estendeu, uma unção poderosa, e eu saí da igreja agora após o culto de oração, terminou há uns, sei lá, uns 10 minutos antes de começar a live aqui. E sim. já vim na carreira mesmo, graças a Deus eu moro perto da igreja, né? Daqui do meu apartamento eu consigo ver o templo, né? Isso é uma vantagem, né, de quem mora Verdade. perto, né, da obra. E já estou aqui no estúdio House, né? My House. Sim. Mas eu queria ler esse texto, né, para a gente poder começar esse Amém. nosso bate-papo. Romanos capítulo 5 diz assim, Sim. a palavra inspirada, né, pelo Espírito ao apóstolo Paulo. A Bíblia diz assim, verso 3, diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação. Olha que interessante. Como pode alguém se gloriar na própria tribulação? Nós estamos vivendo um momento que estamos fazendo isso. Sabe que Verdade. essa live aqui agora, sabe que esse culto de oração agora poderoso, meu Deus do céu, que unção, que mover tremendo, que bênção de Deus. O que a gente está fazendo? A gente está se gloriando. Agora tem um detalhe, Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Aí o verso 24 diz, antes se glorie naquele que é poderoso, naquele que é o nosso Deus. Isso mesmo. Então, nós devemos nos gloriar na tribulação, não em nós mesmos, não na nossa força, mas na força daquele que é poderoso para fazer, como Efésios capítulo 3, verso 20 diz, poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, né? Mesmo. Então, o que tem a ver, inclusive, isso com o tema da nossa live hoje? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando tivemos, né, as determinações governamentais e as decisões das prefeituras, dos governos estaduais, Isso. né, determinando que as pessoas elas evitassem aquela aglomeração. Quando veio isso, e aí vem aquela frase, para cada batalha, uma estratégia. Né? Isso mesmo. Então, quando veio isso, muito claro dentro de mim e dentro de muitos pastores, estava em buscar estratégias. E como é que a gente se gloria na tribulação? Pega isso, viu? Aleluia. Eu quero ver um bocado de coraçãozinho aqui. Porque está recebendo. Bota coração aí, irmão. Isso, Amém. bota coração aí. Aleluia. E quando nós entendemos isso, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos, nesse tempo, nos gloriando na tribulação. Mas não nos gloriando em nós mesmos. Nos gloriando no Senhor. Sabendo que Ele está cuidando de nós. Agora, olha que interessante. Quando Deus ele nos dá essa estratégia, né? Essa estratégia vem acompanhada de graça, de sabedoria. Essa estratégia, ela vem acompanhada... É interessante porque tem dois aspectos aí importantes para a gente pensar. Sim. A Bíblia diz que Deus não vai fazer nada sem que antes comunique aos seus profetas ou aos seus servos. Né? Verdade. Então, nós temos isso no Antigo Testamento. Hoje nós temos alguém precioso dentro de nós. No Antigo Testamento, essa comunicação, né, que era feita, como a Bíblia traz, até numa linha meio que quase que exclusiva no Antigo Testamento, ela vem hoje no Novo Testamento com uma perspectiva. Qual a perspectiva? A perspectiva da presença do Espírito dentro de nós. Né? Sim. Então, hoje, essa comunicação ela é dentro de nós. E eu sei que muitas pessoas hoje, elas estão passando pela situação e dizendo assim, meu Deus, Deus me preparou para isso.
Algumas estão dizendo, Deus me preparou para isso e eu me preparei. Deus me alertou para isso, Deus tratou comigo para alguma situação e eu me preparei. Outras não. Outras não ficaram, né, dentro de um contexto preparadas, Sim. né, mesmo tendo ouvido alguma placa de Deus, mas elas não atentaram para isso, né? A gente tem um exemplo de José. Sim. José atentou para a placa antes e se resguardou, se preparou para aquele tempo. Mas os irmãos de José não se prepararam, né? Não se prepararam. Eles poderiam estar numa situação diferente? Poderiam, mas não se prepararam. Mas tem um detalhe importante, também não ficaram desabastecidos. É verdade. Né? Porque Deus usou até o próprio José para trazer abastecimento, né? E esse abastecimento ele é presente. Então, não. E por que eu estou dizendo isso? Para um irmão que está nos assistindo aqui não se sentir condenado por ter desobedecido. Se arrependa, peça perdão e atenta, aprende, tira uma lição, né? É isso mesmo. Né? Se não se preparou, se não esteve atento para esse momento, pede perdão a Deus e segue em frente e crê na provisão de Deus para esse momento, né? Deus tem os seus, para os nossos tempos, tá? Deus tem os seus corvos para alimentar os profetas nos nossos dias. Deus tem, né, a sua provisão, as suas viúvas, os seus Josés também, assim como tem os seus Barnabés, assim como tem as Susanas, assim como tem enfim, várias pessoas com preparação para isso, para ajudar uns aos outros. E a gente tem visto isso, inclusive, na nossa igreja, né? Alguns irmãos se levantando para doar 20 cestas básicas, 12 cestas básicas, 6 cestas básicas, 1 quilo de alimento. Né? Eu já vi uma pessoa na rua, a gente estava fazendo uma campanha, alguns anos atrás, viu que a gente estava fazendo uma campanha para uma enchente aqui que aconteceu em Pernambuco, e nós partimos para cima e ela tirou da casa dela meio quilo de fubá, e era o que ela tinha. Tá vendo? Então Deus vai levantar suas viúvas. Deus vai levantar. E Deus vai trazer provisão, vai suprir, vai fazer tremendamente. Agora, o que é que isso tudo que eu estou dizendo tem a ver com o tema da nossa live hoje? Por quê? Porque eu sei, né, que muitos estavam preparados para uma situação dessa no sentido de transmissão. Né? Eu estava conversando com um pastor amigo, um grande amigo, eu só vou preservar o nome dele, ele é de outro estado, e graças a Deus, Deus tem aberto muitas comunhão, né? Tem aberto muita comunhão com muitos pastores. Eu tenho o pastor Lodônio como um grande amigo. Só baixa um pouquinho mais aqui o retorno, que está dando reverso aí, viu, Lodônio? Tá, já. Se puder baixar só um pouquinho. Isso. Sim. Pronto. Então, eu estava conversando com o pastor nesse período, e ele disse para mim, pastor Cristiano, 1 ano antes, eu estava sendo direcionado a Deus, por Deus, para separar um caixa para o meu departamento de comunicação. Sim. E quando chegou esse período, eu já tinha um caixa para comprar e eu comprei basicamente quase todos os equipamentos para fazer as transmissões. Glória a Deus por isso. Sim. Mas eu também tenho pessoas, né, pastores, que não estavam preparados dentro de um contexto, né, para viver esse momento de transmissão. Né? Mas eu louvo a Deus, porque o Deus que abastece José e dá sabedoria para José fazer com que esteja abastecido para suprir os irmãos, é o mesmo Deus também que supre os irmãos de José, mesmo tendo feito o que eles fizeram. Né? Ainda está tendo um retornozinho aí, Varão. Tá bem baixinho aqui. É alguma coisa. Acho que aqui tá com maravilha. O fone, tá bem, mas tá bem baixinho. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Dentro desse contexto que você falou, né, de Romanos, né, que diante das tribulações devemos nos alegrar, ele dizia: a tribulação produz perseverança. Né? A gente vê que diante desse contexto que a gente está aqui, tem muitas pessoas que estão desanimados. Né? E como você leu aquela passagem das estratégias, né? E o ponto dessa live de hoje é igreja, né? E comunicação. Né? Dentro dessas estratégias, dentro da tua experiência no lado de comunicação, de como pastor, né? De professor de oratória, professor de escola de ministro, de rema, dentro de toda esse contexto todo de experiência que você tem,
né? Como você estava falando aí, que realmente tem algumas pessoas que foram pegas de surpresa, né? E Isso. você hoje, mesmo passando os seus dias agora, o que você tem assim de dicas importantes para essas pessoas, para que a gente possa explorar essa parte de comunicação, né? Mesmo que Muito algumas bom. pessoas não tenham uma experiência tão expressiva, Uhum. né, e nem tempo, mas existem mecanismos hoje de acesso que facilitam isso, né? E você, como uma pessoa Isso. que mexe com tudo um pouco e tem sido esse comunicador, você já apresentou mestre de cerimônia de formatura e tantas outras coisas que, para quem faz esse momento de apresentação, sempre tem o momento de improviso, e para algumas pessoas o improviso também está sendo necessário fazer, né, quando não se tinha nenhuma É. experiência. Quais as estratégias, Vamos assim, lá. iniciais que você poderia dar de toque para quem está ouvindo, não somente para as pessoas que estão na igreja? Por exemplo, aqui em Ponta Porã, né, faz 3 semanas que as coisas houve uma melhora, né? O comércio voltou a funcionar, algumas Olha aí que coisa boa. repartições voltaram a funcionar e as igrejas também voltaram a funcionar com a limitação: 3 cultos por semana, 1 hora de duração e algumas limitações que a gente está se encaixando, certo? Mas aí eu te pergunto, Sim. até para quem é na área de comercial também, o que você poderia falar sobre essa parte de comunicação em linhas gerais? Não somente dentro da igreja, Vamos lá. né, como outras Sim. pessoas que estão aí, Geral. que estejam trabalhando ou não. Logo É que muita pergunta. aconteceu esse. Vamos embora, vamos partir para cima. É bom porque a gente já deu um fundamento, né, bíblico dentro desse contexto. Sim, Eu vejo que isso é muito importante. Por quê? Porque claro. a tribulação vai produzir esperança, experiência, e essa não confunde. E aí a gente vai ter desenvolvimento, né, dentro do nosso contexto. Agora, quando essa situação aconteceu, né, da própria ação em si mesmo, né, da quarentena, de encerrando tudo, de Sim, cara eu percebi uma de muitos pastores equivocada. sim, Deu uma pausinha, né? Uma deu. informação equivocada, né? Pronto. Uma informação muito equivocada, que era aquela ideia de que só poderia transmitir cultos com 1.000 inscritos. Eu vi pastores paralisados, Sim, sem saber o que fazer. Por quê? Porque ouviu de alguém que só poderia transmitir culto se tivesse 1.000 inscritos. E aí eu comecei uma campanha de conscientização na internet, ligando. Eu conversei um dia com um pastor que ele me disse, mas pastor, eu não sei como é que eu vou fazer em relação a isso, porque eu não tenho 1.000 inscritos. Olha como uma informação errada paralisa alguém, é né? verdade. E esse contexto do YouTube, por exemplo, vamos dividir os canais agora, tá? Sim, Os canais de comunicação que a gente tem e que a gente pode utilizar para a nossa comunicação. sim. Então, você pode sim fazer uma transmissão ao vivo de um culto, de alguma programação que você tenha, de alguma palestra que você queira, né? Às vezes você quer demonstrar teu produto, muito embora E, o YouTube já vai seguir uma outra vertente de vídeos mais longos. E aí, por exemplo, para demonstração de produtos, é bem possível que você siga uma outra linha, né? Vai para o Instagram, vai para o Facebook mesmo. Muito embora hoje a juventude mais forte, ela tende a ir para um Instagram, né? isso Hoje mesmo. já tem outros aplicativos, outros meios de comunicação nas mídias sociais, nas redes sociais. Mas pela via do YouTube, a gente tem uma vantagem muito boa, que é o seguinte: quem opta por fazer a transmissão pelo YouTube, ele pode fazer a transmissão com até uma pessoa inscrita. Sim, Ele não precisa ter 1.000 inscritos. A única restrição da política do YouTube, que hoje, até hoje, 21 de abril, porque às vezes eles mudam a política, né? sim, Mas sim. até hoje, 21 de abril de 2020, até hoje, a restrição é apenas para não fazer transmissão ao vivo usando o mobile. O que é o mobile? Um smartphone ou um tablet ou um Sim, iPad. Você não isso pode mesmo. transmitir com menos de 1.000 inscritos, né? Se não, pelo smartphone ou pelo tablet ou iPad. É a única restrição que tem.
Agora, se você pega um notebook, a gente está dando uma instrução, né? Nós temos um irmão na nossa igreja que é uma benção, ele conhece um pouquinho também nessa área de transmissão, né? O nosso mano Edilson, manda um abração para ele aí. Né? Um abraço, Edilson. Top das benção. galáxias. É de Deus, é de Deus. E Edilson, nós fizemos até uma live especial mostrando como funciona um programa que você usa junto com o YouTube, que é para fazer a transmissão. Então, o que é que você faz? Você pode fazer a transmissão pela webcam mesmo, do próprio MacBook ou do notebook, ok? Ou do computador. Você pode fazer essa transmissão usando o OBS Studio, que é um programa que faz essa parte desse link para transmissão. Então, isso é uma sugestão, e é um programa gratuito. Então, você pode fazer. Mas eu queria fazer uma coisa mais rebuscada. Sim, meu filho. Se você não tem, faz no básico. Né? É importante, nesse caso, fazer. Não, mas eu quero uma câmera mais rebuscada. Então, se você até tem uma câmera mais rebuscada, o que é que você precisa para pegar essa imagem para uma transmissão de culto, por exemplo? De uma pecinha chamada placa de captura de vídeo. Né? É importante também que você tenha uma placa de captura de áudio. Para quê? Para você ter... Aí é para uma coisa mais rebuscada. Né? Mas se não tem, mas está tudo fechado, as lojas estão fechadas, eu não consigo comprar, eu não tenho grana suficiente para isso. Pega o notebook, faz a tua transmissão. O teu microfone fica sendo, a captação, né, de áudio fica sendo pelo próprio notebook. E você consegue desenvolver bem demais, muito bem, a sua transmissão. Então não há impedimento para usar essa ferramenta, né? E se você não sabe, né, como funciona, é bem interessante. Olha, pra você ter uma ideia, eu tenho uma situação onde alguém pode usar o OBS Studio, que é um programa gratuito, num nível muito bom, fácil de utilizar. Inclusive tem muitos tutoriais no YouTube mesmo, falando de como fazer uma transmissão pelo OBS. Sim. E nele, só para você ter uma ideia, nesse programa, você consegue fazer inserts de vídeos, inserts de caracteres, né? Que são aquelas mensagens que você aparece, por exemplo, Pastor Lodônio, sim, top das galáxias. Enfim, você escreve o que você... Aleluia! Eita, meu pai! Né? Então, usando um programa, veja que interessante, usando uma estratégia, uma alternativa, perdão, eu bati aqui usando uma alternativa simples, gratuita. Então, o problema, como diz Moriano, ele tem um livro que ele diz, seu problema não é dinheiro. É um livro muito bom, eu até indico, viu? Seu problema não é dinheiro. Então, o problema, muitas vezes, não é dinheiro, não. Por quê? Deixa eu te dizer. Entenda, por favor, eu estou falando dentro de uma operação de guerra. Sim. Que a gente está vivenciando, né? É uma operação onde, meu Deus do céu, temos que desenrolar. A gente consegue fazer, com esse programa OBS Studio, uma transmissão com vários elementos que, se você fosse juntar, e óbvio, se tiver esses equipamentos comprados, meu Deus, aí é só num cliquezinho, uma coisa muito mais prática, ok? Mas você consegue completamente desenvolver no OBS sem ter um custo. Baixa o programa e não tem um custo. Então, para você fazer uma transmissão em alto padrão de equipamento, você investir, que é bom, é válido, é muito legal, investir 50 mil reais numa suíte completa para transmissão, para captação, para fazer gravação automática, com um programa simples, prático, gratuito, você consegue fazer, não é idêntico ao de 40 mil, 50 mil reais, ok? Porém, você consegue desenvolver tranquilo, maravilhosamente, a sua produção. Então, existe estratégia, existe saída, né? Então, o YouTube é uma ferramenta.
Qual a vantagem da utilização do YouTube para uma igreja? Já pensou nisso, pastor? Sim. Qual a vantagem? É muito interessante, porque alguém pode até dizer assim, ah, mas eu tenho poucos inscritos. Tá, mas se você usa a ferramenta do YouTube para fazer as suas transmissões, para transmitir os seus cultos, que detalhe, quando passar a quarentena, continua fazendo. Verdade. Né? O que é que você tem? Você tem uma plataforma gratuita também. Mundial. Né? Uma plataforma mundial e, claro, ela tem um custo. Entenda, tudo na internet tem um preço. Sim. Né? Mas, por exemplo, se eu vou na versão simples do YouTube, eu, como consumidor, não pago. Sim. Ok? Alguém está pagando essa história aí. Aí entra as propagandas, entra uma série de coisas. Mas, para nós, como igreja, não paga R$1 para o YouTube para ter um canal no YouTube. E, Sim. detalhe, aí vem o detalhe que eu vejo uma das maiores vantagens para essa ferramenta, que é o seguinte, você consegue manter um histórico organizado de ministrações, de mensagens, né? Por exemplo, até para o próprio pastor. Eu estava conversando hoje à noite com um dos nossos pastores auxiliares e estava dizendo para ele, dizendo, olha, nós temos com as ferramentas do YouTube a possibilidade de observar que tipo de alimento nós estamos trazendo para as ovelhas ao longo de períodos, Verdade. ao longo de épocas, de estações. Então, o que é importante para a gente? Ficar atento às ferramentas. Então, nós temos aí na plataforma do YouTube, que é uma plataforma que é muito importante, que mantém, e você... Eu tenho coisas gravadas de 2000, meu Deus do céu, 2009, 2010, né? No meu pessoal. Tá lá. Coisas que eu digo assim, meu Deus, que legal esse vídeo aqui. Então, é uma ferramenta muito boa, muito importante, até para a igreja também, né? Claro. Outra ferramenta interessante que nós podemos lançar mão e que devemos mesmo, né? Integrar as plataformas. Como assim? Essa integração das plataformas, eu vou dar um exemplo que eu vivi hoje. Não foi um exemplo que eu vivi ontem, não. Hoje, 21 de abril. Eu fiz uma live pelo Instagram da igreja, Verbo Recife Campo Grande. Eu fiz uma live com o profeta Herênio Ramiro. Assisti. Você assistiu? Olha para aí. Muito obrigado pela sua audiência. Top das galáxias. Foi uma grande bênção. Imagine que aquela live, ela pode ser salva lá dentro do Instagram, mas ela vai ter um tempo de exibição de 24 horas. Sim. Né? Publicamente ela vai, 24 horas ela sai. Não é assim? Isso. Beleza. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos separando aquelas lives que faz uma seleção das lives, porque nesse período é muita live, né? Eu não sei se chegou aí uma música, laiva prato, laiva roupa, laiva casa. Laiva tudo. É muita live. Tem gente fazendo isso com força, só tá em casa. Não, Jesus. Então, o que acontece? Nesse contexto, né, das lives, se você deixar ela vai embora, ela se perde, se você não aproveitar. Então, olha quanto conteúdo importante tá acontecendo. É verdade. Né? E o que é que nós fizemos hoje, na live de hoje, por exemplo? A nossa equipe do Departamento de Comunicação, quando terminamos a live, o pessoal já baixou, já salvou, né? Já baixou a live e, detalhe, pelo Instagram, salvou como arquivo e já subiu para o YouTube. Muito bom. Entendeu? Então, o que é que essa live, que seria 24 horas no Instagram, o que é que ela se tornou? Ela se tornou agora algo que vai fazer parte da história, das transmissões, das produções. Uma coisa importante no YouTube também é que o YouTube vai contando, muita gente fala das monetizações. Né? O que é monetização? Quando você chega a um determinado nível de público e de tempo de produção, você chega a um ponto que você consegue, inclusive, ganhar dinheiro. Sim. Lodônio,
Eu tenho uma irmã na nossa igreja, uma senhora. Ela tem mais ou menos 37 vídeos no YouTube. Sim. Você pode até depois, até vou dar uma audiência para nossa irmã, Sueli Medeiros. Sueli Sim. Medeiros. Certo. Né? Ela encontrou, e aí é importante também, tá? Ela encontrou a sua persona nas mídias. Sim. Né? Ela se encontrou num tema e se apresentou para o mundo virtual, vamos colocar assim, para esse contexto da internet, do YouTube, num tema. Ela tem 37, mais ou menos, 37 vídeos, pelo menos do que eu vi, publicados. Eu posso até tentar entrar aqui agora para dar uma olhadinha aqui, para ver exatamente, para ver quanto é que a irmã tem de vídeo publicado, para dar exato. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurando. Olha que interessante. 37 vídeos publicados. Vou confirmar só aqui. Sim. Sueli Medeiros. Exatamente. 37 vídeos, tá? Ela tem, com 37 vídeos, hoje, 86.100 inscritos no canal dela. Excelente, meu irmão. Ela tá, eu entendo o que eu vou te dizer. Sim, sim. Hoje eu tenho 700 inscritos no meu canal do YouTube. E eu vibro com a irmã, meu irmão. Eu tô vibrando por quê? Porque ela tá com 86 mil. Você tá entendendo? Então, olha que interessante. Que nível ela chegou. Verdade. Por quê? Pergunte para mim por quê. Por quê? Agora eu quero ouvir os irmãos que estão acompanhando. Conta o segredo. Eu vou contar o segredo. Eu vou contar o segredo. Treme. Conta logo. Como eu vou contar. Agora só eu preciso saber. O pessoal quer que eu conte esse segredo, pastor? Porque também se eles não quiserem, eu não vou contar, não. Aí na live. Escreve aí. Quem ou então joga, aí? ou então joga coração aí. Vamos lá. Joga coração ou quer que conte? Conta aí. Por quê? Olha, as interrogações, por quê? Né? Deixa eu dar uma dica para você aqui, já aproveitando essa deixa. Quanto mais coração você dá, mais o algoritmo do Instagram, ele joga essa live para outras pessoas. Então, por isso que às vezes eu digo, bota coração aí, tem tudo a ver com a nossa conversa. Coração, só tem dica então, aumenta os coração, meu irmão. São dicas desse mundo virtual, né? Dessa coisa da rede social. Sim. Que a gente precisa se reinventar e entender esse contexto. Por que ela conseguiu esse grande número e tá crescente? Por quê? Eu vou dizer para você. Ela encontrou esse tema e ela desenvolveu mensagens específicas no tema que ela estabeleceu. No que ela é forte. Qual é a chave para quem está lidando com esse mundo virtual? Encontre a chave que você é forte. O que você domina? Agora, quer saber qual é a área dela? Costura. Olha. Ela incrível, tem 37 vídeos. O vídeo... Eu estou fazendo aqui o marketing da nossa irmã, vale a pena. Sim. Ela tem um vídeo... É uma comunicadora. Ela é uma comunicadora. Outra coisa, ela seguiu uma estratégia onde mal ela aparece. Quem aparece é mais ou menos a mão dela fazendo o desenho, ou fazendo a estrutura do vestido, da roupa, da noiva, enfim, da roupa de festa. Só que ela está hoje num ponto que até ela já está começando, mas no começo ela nem aparecia. Hoje ela já está até aparecendo um pouco mais nos vídeos. Mas olha que interessante. Ela tem um vídeo, só um vídeo dela tem mais de 2 milhões de views. Então, qual é a minha dica para quem está assistindo? Sim. Defina, encontre um nicho, encontre a sua persona para aquilo que você desenvolve e trabalhe em cima disso. Cristiano, e qualquer pessoa pode fazer isso, né? Meu Deus, isso aí não tem nada a ver com igreja. Não tem, não. Qualquer pessoa que está assistindo dentro de pode ser até um hobby. Se ele encontrar um hobby que consiga atingir as pessoas, ele pode detonar isso aí. Eu vou dizer um negócio para você. Tem um jovem na igreja que
Eu soube que ele jogava muito videogame. E eu não estou querendo incentivar ninguém a ficar viciado em videogame, não, pelo amor de Deus. Eu cheguei para ele, eu disse, rapaz, vem cá, bicho, pelo amor de Deus. Tu tá jogando muito videogame, meu irmão. Ele disse, pastor, esse é meu trabalho. Ó, Eu disse, como assim, pastor? Aliás, como assim, irmão? Eu até me confundi aqui agora. Como assim? É seu trabalho. Ele disse, pois nesses videogames, nesses jogos, você tem códigos e eu consigo levar o meu jogador no videogame a níveis extremamente altos, que pessoas pagam esse meu código e eu vendo a eles para eles estarem, sabe assim, ele pega, é como se ele pegasse, subisse a montanha, sim. chegasse lá em cima na montanha, em determinado nível da montanha, e dissesse assim, pronto, eu estou aqui, agora você quer, pronto, venha de helicóptero para cá, eu vou te deixar aqui. Agora é claro que depois o cabo se vira, às vezes nem segue tanto, porque não subiu a montanha direito, né? Sim, tem isso. Mas, né? Aí é um outro contexto, dá até uma outra live isso aqui, né? Mas ele está ganhando dinheiro trabalhando com isso. Olha que interessante. Interessante. Eu não fazia ideia que tinha esse contexto, esse mecanismo, né? Então, você muita pode... coisa nova chegando. Tem muita coisa nova, meu irmão. Tem muita coisa nova. E assim, eu vejo que depois dessa quarentena, depois desse período que a gente está vivendo, é um reinventar-se, tá? É verdade. Completo. Mudou tudo. Né? A única coisa que eu tenho como alerta para a igreja é que nesse reinventar-se nós não podemos perder os princípios que nos trouxeram até aqui, que são os princípios do congregar, que é o princípio do estar perto, do abraçado, da koinonia, né? Eu sei que está todo mundo agora afastado, mas olha, pelo amor de Deus, não pode perder esse toque, a gente não pode perder essa essência, a gente não pode perder essa vida que a gente tem olhando, porque se a gente for ficar na linha do virtual, meu irmão, a gente vai também perder muita coisa somente no virtual, né? Cristiano, a gente não pode perder isso. Deixa eu pegar um gancho nessa parte do presencial, né? Como nós voltamos aqui essa semana, tivemos 3 cultos da semana, só para você ver, né? Tá toda essa crise acontecendo e a gente tem um limite de espaço na igreja, onde a gente colocou as cadeiras bem distantes, todo aquele trabalho de higienização, de tudo. Perfeito. E, pasme, eu só consegui atingir 50%, nem 50% das cadeiras que eu tinha disponível. Então, meu Deus, isso que você falou é interessante. Porque mesmo, as pessoas elas estão falando porque não estão congregando, porque não estão fazendo uma coisa ou outra, mas na primeira oportunidade que elas tiveram. Eu estou dizendo porque é uma experiência que isso eu é imaginava muito que sério. isso pudesse acontecer. Mas isso meu já Deus. se tornou uma realidade aqui. Meu Deus. Eu estou naquela agora reinventando como trazer essas pessoas para dentro da igreja. Né? São pessoas que a gente tem contato. A gente também tem uma situação aqui que na fronteira, a fronteira ninguém tem acesso do Paraguai, que é mesmo que uma cidade, né? É uma rua depois, mas fecharam a fronteira. Então tem ali mais de quase 100 pessoas que não podem vir para a igreja. Também tem esse aspecto, né? Mas em contrapartida, eu tenho pessoas aqui do lado do Brasil que elas não foram, né? Então eu fico pensando, não foram porque estão com medo, não foram porque estão acomodadas assistindo as lives ou assistindo as programações em casa, mas a comunicação, né? Vou mais além, né? A unção que é transferível pelo ambiente não se compara às comunicações que a gente tem na internet, não é verdade? E eu vejo que para a igreja, nesse tempo, vamos a um conceito. Posso compartilhar um conceito espiritual? Pode sim. Posso, vamos lá. Qual é o conceito que temos sobre graça? Sabemos que o conceito de graça é favor imerecido, mas existe um outro conceito que se soma a este, que é da capacitação divina operando no humano. Isso mesmo. Né? É a capacidade de Deus operando em nós para nos fazer enfrentar situações, romper limites. Sabe assim, não consigo fazer, mas a graça vem na medida certa para me fazer alcançar nisso. Isso. Eu vou te dizer, Lodônio, pastor Lodônio, meu amigo, a graça, a unção de Deus, ela está presente nesse tempo e eu tenho visto, hoje mesmo, como eu estava dizendo, eu acho que eu nem terminei a história de Irene hoje à tarde, mas um irmão assistiu no YouTube, nós subimos
a mensagem do YouTube, do Instagram, para YouTube. Antes do culto começar, eu recebi uma mensagem de um irmão que não viu pelo Instagram. Ele disse, e eu mandei para os irmãos o link, e ele viu pelo YouTube. E Herênio tinha lançado uma palavra específica sobre alguém com problema no cóccix. Você lembra desse problema no cóccix? Ele ministrou isso. A pessoa não apareceu no Instagram. Quando eu estava antes de começar o culto, chegou uma mensagem para mim, disse, pastor, eu não estava assistindo ao vivo. Quando eu vi um link, eu fui assistir no YouTube. Sim. E aquela pessoa que estava com problema no cóccix era eu. Olha. Eu fui curado, pastor. Olha que benção. Meu Deus do céu. Essa palavra funciona. Essa palavra de sabedoria, ela funciona. Deus estava usando ali o profeta Herênio com uma palavra de sabedoria. Sabia, né? Na verdade, uma palavra de conhecimento, né? Porque ele sabia que estava alguém com essa questão, só que lançada lá para frente. Né? Porque a palavra de conhecimento trata do presente e do passado. A palavra de sabedoria trata do futuro. Foi meio que uma junção disso aí, meu Deus do céu. Por quê? Porque ele falou no ao vivo uma coisa que alguém ia assistir depois. Deu para entender? Deu, sim. Mas foi cura para aquele homem. E eu sei que nesse tempo há uma graça para isso. A unção presente. A unção está presente aqui. Sim. Né? Mas eu também sei que a unção coletiva, a unção do corpo unido, como a própria Bíblia diz, né? Atos capítulo 20, versículo 20, tem tudo a ver até com esse ano, né? 2020. A Bíblia diz assim, não deixando de proclamar publicamente no templo, né? Esse publicamente está relacionado à eclésia, que é a questão da assembleia que era vivenciada dentro de um contexto público. Agora tem um detalhe interessante. Ele diz, Atos 20, 20, publicamente e de casa em casa. Então, o que é que eu percebo? Que tem uma graça de Deus, que é a capacitação que vem na medida certa para uma ocasião, acontecendo nesse tempo agora. Mas a igreja precisa entender que quando houver a liberação, essa graça passa. Eu entendo que essa graça vai estar na sua plenitude na congregação. Congregação, isso mesmo. E aí vem para o livro do nosso amado Kenneth Hagin, que é os 5 impedimentos para o crescimento da graça. E um dos impedimentos que ele coloca é a preguiça. Preguiça, isso mesmo. E se alguém estiver deixando de congregar presencialmente, quando estiver liberado, por conta da preguiça, por exemplo, de não ir para a igreja e querer assistir em casa, vai estar vivendo o impedimento da graça. É verdade. Dessa graça que opera na plenitude para o corpo de Cristo. Isso mesmo. Então, o que é que nós precisamos ter para esse tempo? Atenção! Tá todo mundo parado, irmão? Estou vendo gente sendo curada, gente sendo salva nas transmissões, nas lives, enfim. Mas a igreja não pode perder a essência da sua base, que é a congregação e o de estar de casa em casa. Voltando à questão das ferramentas, né, de comunicação, então, você pode, inclusive, ter rendimentos. No YouTube, por exemplo, você pode chegar a ter rendimentos. Mas aí, há algo importante para observar. É necessário um determinado quantitativo de pessoas inscritas no canal e também um quantitativo de produção. Então, se eu não tenho nenhuma hora de vídeo publicado, nem pense que você vai ter um alcance muito grande, não. O que é que você precisa? E é por isso que eu estou falando como uma estratégia. Inclusive a você, pastor Lodônio. Pegue essas lives que você está fazendo e jogue para o YouTube. Por quê? Porque isso vai somar a sua história, vai somar a grande riqueza que tem sido essas lives, espiritualmente para o corpo de Cristo, mas também vai somar produção. Cada live que você faz é 1 hora. Isso vai somando ao seu histórico de horas produzidas dentro do YouTube. E esses mecanismos, né, de comunicação, eles têm esses algoritmos que eles levam em consideração. E é como se desse pulsos maiores ou tivesse um peso maior para quem dá mais atenção para ele. Sim. Entendeu? Agora, é claro,
o inverso também é interessante. Tem muitos famosos agora, até usando, né, marcas famosas também, que aí o próprio algoritmo do YouTube já está começando a meio que dar algumas travas. Né? Porque eles já perceberam que os caras estão ganhando aí milhões, enfim. Aí é um contexto, tá? É um mecanismo. Mas a gente está falando dentro de um contexto onde nós temos diversas possibilidades de irmãos aqui, até pessoas que são professores, Sim. palestrantes, pastores, ministros, médicos. Mas no que um médico pode usar o YouTube, pode usar uma rede social? Trazer conhecimento. Exatamente. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e dizendo a ela, olha, quanta produção... Para minha esposa, eu estava conversando com a minha esposa. E eu estava dizendo, meu Deus, imagina, se antes da quarentena já tinha inúmera produção de conhecimento, imagina nesse período. Agora. Né? Então, assim, cada área profissional, e detalhe, viu? Uma coisa importante. Essa irmã que tem, Sueli, que eu estou compartilhando com você, como exemplo, e um bom exemplo, ela está compartilhando com o público, com essas 86 mil pessoas que hoje seguem ela, dia 21 de abril. Sim. Ela está compartilhando, sabe o quê? Coisas da sua produção. Sim. Ela não ficou presa, ela disse assim, não, mas eu tenho isso, eu tenho esse talento, eu tenho esse conhecimento. É meu. É meu. Né? É a mesma coisa em relação a livro. Eu tenho aqui, aproveitando e fazendo merchandise. Faça aí. Eu tenho 4 livros publicados, inclusive esse que você está na mão aí, Pastor Lodônio, ele foi relançado pela editora Rema, que é o livro Vou Ministrar. É o primeiro. Você tem uma relíquia aí, viu? 2014 esse livro foi publicado. Vou Ministrar a Palavra e Agora é um dos livros que eu tenho. Esse é meu segundo livro que eu lancei. Em 2013 eu lancei esse, Grandes Gestores, Excelentes Comunicadores. Que é uma ferramenta tem também. Que é uma ferramenta de comunicação para líderes, para gestores, para pessoas que desenvolvem a área profissional. Sim. E eclesiástica também. A igreja precisa muito também desse tipo de expertise, né? Sim. Ano passado eu lancei Livres da Amargura, que é um título que, pra você ter uma ideia, eu lancei em 2019 e eu hoje já estou na segunda tiragem. Né? Hoje já mais de 2.000 pessoas já começaram esse tratamento espiritual e têm ouvido testemunhos tremendos. E o mais novo lançamento, Pastor Lodônio. Isso aí. Esse aqui que é o Fale Bem e Surpreenda. Esse aqui é uma ferramenta de oratória voltada para o campo secular. Essa ferramenta de oratória, esse aqui, vou ministrar a palavra aí agora, ele é voltado especificamente para o público cristão, né, para a produção de sermão. Aqui não, aqui você tem um encaminhamento para roteiros, para preparação de palestras. É bem interessante, tá? Esse livro aqui, Fale Bem e Surpreenda. Todos eles você pode adquirir na minha loja virtual. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é outra ferramenta. Né? Hoje o site é muito utilizado como uma ferramenta de base. O site é como se você dissesse assim, o meu endereço oficial, onde tem, né, onde abarca todas as minhas produções ou as minhas vertentes de ação, está ali no site. Muito embora hoje o fluxo de visualização está mais nas redes sociais. Mas é uma dica que eu dou. Invista no site, porque você tem um endereço fixo, vamos dizer assim, onde você pode fazer uma loja. Por exemplo, se você tem uma ideia, eu mando para todo o Brasil. Sim. Né? A pessoa compra diretamente, paga no cartão, seguro, a própria estrutura de cartão pelo PagSeguro, por exemplo, já promove, e é um nível de confiança também muito grande, que já se tem. Isso. Então, eu posso trabalhar isso para todo o Brasil. Né? E é uma ferramenta. Então, nós precisamos desse reinventar, precisa desse start mesmo assim, da perspectiva, né? Do nosso desenvolvimento. Então, YouTube é uma ferramenta, o site é uma ferramenta,
o Instagram é uma ferramenta e o Facebook também é uma ferramenta importante, né, para essas transmissões, para a gente poder proclamar a palavra e o nosso Amém. conhecimento. Amém. Pastor Cristiano, a Manda. gente já tá finalzinho, né? Rapaz, Eu tô querendo ver essa hora aqui, irmão. rápido demais. É muito Então, rápido, tem, né? tem menos Oxe, de 5 minutos. Né? pelo amor de Como Deus, você, Jesus. como você falou sobre as estratégias, falou aí das plataformas, falou do livro, falou de site, falou de Sim. tudo. Né? 2 minutinhos aí. Tenta, assim, pontuar pontos importantes que as pessoas podem despertar. Né? Talvez, por exemplo, uma live, coisa rápida, que para a gente fechar e a gente vai encerrar a live, que ajuda, né, para que você possa ter uma coisa que atrai a atenção das pessoas. Ah, eu vou fazer um negócio de qualquer jeito? Não. Né? Uhum. Por exemplo, Sim. um exemplo. Vamos lá. Desse. Você precisa pensar o seguinte, que você vai, mesmo estando em casa, mesmo estando num ambiente reservado, você vai comunicar para 1, 2, 3, 100, 200, 300, 1000, 100 mil pessoas, enfim, depende do seu alcance. Sim, sim. E aí é o que é importante. Como você quer ser visto, como você quer ser conhecido. Então, pense no ambiente, pense numa iluminação. Eu não estou falando de iluminação profissional, top, Sim, tal, sim. não. Mas pense numa iluminação, pense no ambiente, pense na sua roupa. Às vezes as pessoas estão em casa e eu vou dizer para você, por exemplo, eu tenho feito muitas vezes videoaula. Sim. E eu coloco o paletó. Pronto, eu fiz uma live ontem de terno. Sim, eu vi. Você viu? Pronto. Então, Sim. assim, são... E você precisa entender. Ah, eu vou fazer uma live jovem. Aí vamos para a oratória. Eu vou fazer uma live jovem de paletó? Não, aí eu tiro o paletó. Mas se eu vou para uma linha mais psicológica, mais dentro de uma linha que eu estou atuando muito, que é essa questão das emoções, com o livro Livros da Amargura, que tem ajudado muita gente. Então, Sim. assim, é você entender o público que você vai falar para poder adequar a roupa, adequar o ambiente, adequar aquilo que você quer transmitir para pessoas. Sua postura é muito importante. Ah, eu vou fazer uma live sentado no sofá, deitado assim, vou conversar, bater papo. Né? Você pode até fazer sentado no sofá, mas tem uma postura mais Sim. ativa. Né? Essa postura Exatamente. ativa é muito importante. Só para finalizar, quem for fazer live, você não precisa ficar dizendo assim, eita, tá chegando gente, venha gente, por favor, chegue. Não precisa fazer isso. Começa a tua live já com o teu conteúdo. Mesmo que não seja o conteúdo pleno, porque vai vir um convidado ainda, mas já vai fazendo a tua apresentação. Por quê? Porque depois isso vai ficar gravado. E quem pega a gravação depois, é muito chato até ficar a pessoa olhando, dizendo, ah, por favor, entra, pelo amor de Deus, minha gente. Venha-se embora. Olha, cadê vocês, menino? Cadê vocês? Não, começou, não tem nenhuma pessoa ainda, mas já está sendo gravado. Pensa nisso. É uma dica que eu dou para você. É isso aí. Então, pastor Cristiano, obrigado por esse momento. Bom te ver. Né? Fazia um tempão que a gente não se via, desde que eu vim para cá, para essa terra sul-mato-grossense. Terra que manda leite e mel, terra que Deus tem abençoado. Bendito é o nome do Senhor. Pois é. Tem sido um tempo maravilhoso que Deus tem nos proporcionado aqui. Mas queria te agradecer, né, por essa oportunidade de poder compartilhar com a gente um pouco da tua experiência. Muitos anos aí de vivenciado, né, não somente com o lado igreja, mas lado secular também. Sim. E essas coisas acabam nos enriquecendo, né, poderosamente. Mas eu queria que só fizesse as considerações finais para a gente encerrar. Eu dar só um alô aqui aos participantes. Eu quero mandar um abraço para toda a sua família, que a gente ama tanto. Né? Kátia também manda um abraço também. Amém. Meu Deus do céu, Isabela, Gustavinho. Gustavinho já está com 13 anos, meu irmão. Pelo amor de Deus. Está crescendo. E dizer também para os queridos, né? Meu canal no YouTube, vai lá, ativa o sininho da notificação. Eu vou estar começando nesses próximos dias algumas mensagens voltadas a quero escrever um livro, como eu faço? Isso vai estar no meu canal do YouTube. Vou trabalhar as emoções. Eu vou fazer algumas séries, né? E vai ser bem interessante para você, tá bom? Eu estou para lançar também um grande curso, né, para novos escritores, gente. Sim. Então, me segue, cristianarcoverde.com.br, é o meu site, onde você pode comprar meus livros também, e livro de outros autores.
do Alex Moriá, do José Fernandes, da Sandra Regina, Sandra Santos, enfim. Vai lá, cristianoarcoverde.com.br, também no Instagram, no YouTube, no Facebook, tudo é Cristiano Arcoverde. E da nossa igreja, Verbo Recife Campo Grande. Pastor Valdônio, muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Pastor Cristiano, um abraço para Cátia, Gustavinho, Isabela. Aleluia. Saudade de vocês tudinho, tá bom? Um abraço. Muito bom. Até a próxima. Obrigado Tá pelo bom? convite. Deus abençoe a